E aí, tudo bem? Então, como no final do último vídeo eu falei, hoje eu tô fazendo aí um pouquinho de turismo, vamos dizer assim. Tô indo pra downtown e tô indo dar uma passada lá na George Brown. Bom, se você já viu meus vídeos mais antigos, você sabe que eu não... esse prédio aqui é minha segunda moradia. A gente acabou morando no lado leste da cidade e eu demorava aí uns 50 minutos, 40, 50 minutos para chegar na George Brown. Vamos ver hoje como que vai ser para chegar mais ou menos para lá, né? Antes eu vou fazer um pit stop no maior shopping daqui de Toronto, de downtown, que é o Eaton Center. Mas vai dar para ter uma ideia como que seria o trajeto, né, se eu morasse nesse prédio aqui desde o início. Algumas considerações aqui. Normalmente a linha que faz aqui é o streetcar. E na época que a gente se mudou para Toronto, o streetcar que passava aqui, essa linha, era o streetcar antigo, e ele era pequenininho. Então eu vi muitas pessoas falando que ele lotava muito rápido. Hoje o que eu vou entrar vai ser um ônibus, porque ele está em obra, a linha está em obra, né? Estão reparando os trilhos, então já está desde janeiro aí com uma obra que está arrebentando a Queen Street, que é uma das principais toda. Mas então está funcionando o ônibus, né? Substituindo o caminho do streetcar. Mas tempo depois eles mudaram e não circula mais esse streetcar pequenininho, antigo, que funcionava aqui em Toronto. Agora ele é grandão, moderno, bem silencioso, mas na época, né? Então não só esse bairro, por ser novo, os aluguéis eram bem mais caros para seu início de vida aqui no Canadá, mas eu também levei em consideração que era um streetcar pequeno, e no outro bairro onde a gente morou tinham várias opções, né? Inclusive eu também pegava um streetcar para chegar à faculdade, porque tem um que passa bem na frente da George Brown. Hoje eu tô pegando um que ele fica 2 ruas, né, acima da George Brown, por isso que eu vou parar primeiro no Eaton Center e depois eu desço, provavelmente andando ou só uma estação de metrô para chegar lá no campus, né, que existem 2 da George Brown, mas no campus downtown ou St. James. Bom, e por que eu tô indo lá hoje? Primeiro porque para manter contato é sempre bom. O networking aqui, ele conta muito, né, no mercado de trabalho aqui. O LinkedIn conta muito no mercado de trabalho aqui. E segundo, porque a gente lá no restaurante, a gente está tentando ver, principalmente que agora em setembro, quando começam, né, retornam as aulas nos colleges, nas faculdades, conseguir estagiários que, obviamente, é de graça, porque eles precisam fazer, né, um mínimo de carga horária para se formarem. Então eu quero manter o contato, né? Tô indo lá, eu já conversei com eles por mensagem, mas tô indo lá, né, para me tornar mais próxima e conseguir, né, para agora setembro, outubro, estagiários, para que esses chefes mandem estagiários pra gente conseguir aí. Como no último vídeo eu falei, que a tendência é dar uma diminuída, né, em oferta de trabalho quando vai chegando o inverno. Então, para a gente baixar o nosso custo laboral, o nosso custo de trabalho, você conseguindo estagiários, isso é muito bom para o restaurante. Bom, como eu falei, por conta das inúmeras obras que tem, principalmente nessa época de verão, eu soltei um ponto antes e vou andando até a Queen Street, até a Eaton Center aqui pela Queen. Mas é uma coisa que você tem que levar em consideração, né? Quando você só depende do streetcar, que é
o caso do bairro onde eu moro, porque, como vocês podem ver aqui atrás, ó, obra, e aí eles ficam mudando a rota toda hora. Mas o que eu gosto muito aqui de Toronto é a questão de as calçadas, né, são largas, são bem conservadas, então para você andar é super tranquilo. Às vezes é até melhor, às vezes, você soltar e andar um trechinho, principalmente aqui em Downtown. E ontem, aquela avenida que eu acabei de mostrar, a University Avenue, ontem eu e meu marido, a gente saiu lá de casa de bike e a gente foi pela Bloor Street, que é a rua, uma das principais que corta a cidade, e a gente desceu a University. Então é muito legal, uma cidade que também você consegue fazer muita coisa de bike. Bom, bem aqui atrás de mim, só que tem muito coisa da obra, tá a prefeitura nova e antiga de Toronto e a placa escrito Toronto, que é com certeza, como eu falei, né, tô vindo turistar um pouquinho, é um dos pontos turísticos. No inverno é onde eles fazem um rink de patinação no gelo, gratuito, ou você aluga, né, tem um local para você alugar os patins. E então aqui é um dos pontos e fica tudo muito pertinho. Andando em Downtown é que você percebe que a cidade é pequena. Apesar, é a cidade muito rica, né? Porque pelo tamanho da cidade de Toronto, que não tem nem 3 milhões de habitantes, e aí você vê todos esses shoppings, lojas, prédios e as empresas que aqui estão, você sabe que ela é muito rica. Porém, ela é muito pequena. Então, o Eaton Center, no dia de calor como hoje, o verão chegou semana passada e essa semana, chegou em agosto, então dia de bastante calor. O Eaton Center é ótimo para você cortar ele, né? E aí você pegar o ar-condicionado, e no inverno para você pegar a calefação e ficar quentinho. Então vamos cortar ele aqui. Bom, aqui atrás de mim, a Dundas Square, que compara-se a Times Square de Nova York, mas do tamanho Toronto de ser pequeno, mas é um lugar bem bacana, bem bonito, à noite fica bem iluminado, então assim, a área agitada da cidade. Eu já falei aqui que você sai um pouquinho, né, nesse perímetro aqui de Downtown, tem muitos lugares que parece cidade pequena, cidade pacata, mas é aqui que tá o agito, vamos dizer assim. E a George Brown, né, esse campus da George Brown tá a 1 quilômetro daqui, então vou andando, vou passeando por Downtown, porque realmente a minha vida hoje fica entre casa, trabalho e volta. A igreja que a gente frequenta também fica do lado oeste da cidade, então a gente pouco vem pra cá. E passa um filme na cabeça quando a gente passa aqui, porque o Airbnb onde a gente ficou quando a gente veio, né, pra cá, era relativamente próximo daqui, e a gente fez muita coisa aqui no Eaton Center. A gente comprou o celular, abriu nossa conta na Bell, comprar as coisas da Uniqlo, né, que é aquela roupa térmica e tal. Então a gente sempre vinha aqui. Quando a gente veio fazer a viagem exploratória, também passamos por aqui, jantamos aqui. E é engraçado porque na viagem exploratória a gente jantou aqui, e quando a gente chegou, também a gente comeu aqui, então no mesmo restaurante. Então tem aí um saudosismo, né? Lembrar do nosso início aqui. E essa é a cidade onde a gente mora, apesar de a gente não ficar
andando, né? E hoje a nossa vida não faz com que a gente venha sempre para cá. Algo que também traz muita felicidade pro meu coração é ver as ruas com pessoas. Quando a pandemia, né, iniciou, a gente chegou a andar de carro e era totalmente morto, não tinha ninguém aqui. Quando o lockdown, né, aconteceu, tudo fechado. E nesse dezembro, meu primo veio aqui e a gente andou por downtown. E também não se via, obviamente, por conta do frio. E isso é uma característica, né? Quando você anda aqui no inverno, você quase não vê gente, vamos dizer assim, nas ruas. Porque aqui embaixo tem a tal cidade subterrânea, que nada mais é meio que parece um shopping. Parece que você tá andando num shopping, né? Mas você tá debaixo da terra. E porque as pessoas, óbvio, estão evitando ficar expostas ao frio. Mas no verão você tem esse movimento e fazia tempo que a gente não via as pessoas andando, e é o que acaba se destacando Toronto como a maior cidade do Canadá, ter pessoas assim. Bom, essa rua aqui atrás de mim é a Richmond Street, e se você assistia a série Suits, você vai ver o prédio, né, do Suits, fica logo aqui. Eu já passei algumas vezes, mas a série que se passa em Nova York, na verdade, é gravada aqui, e isso acontece aqui demais, porque a cidade acaba se parecendo, sim, né, com Nova York, e aqui é mais barato, né, para gravação do que, obviamente, fechar as ruas de Nova York. Então, vira e mexe, você encontra sites de filmagens, né? Semana passada a gente teve por 2 dias seguidos um movimento lá no restaurante, né? Porque foram 2 pedidos grandes, que a pessoa ligou e pediu bastante comida, e foi realmente uma hora turbulenta pra gente, porque a gente descobriu que era um set de filmagem que estava lá perto do restaurante, e aí trouxe bastante vendas pra gente, coisa boa. Mas isso é muito comum aqui em Toronto, que também tem o Toronto Film Festival. Então, nessa época do ano, se eu não me engano, tem esse festival de filme, e vários artistas de Hollywood, eles circulam pela cidade. Já estou próxima do campus, e aí vai uma reflexão um pouquinho, né? Eu já falei aqui em vídeos, né, que eu sou, talvez, um percentual bem pequeno de pessoas que gostaram do college, né, desse momento do college. Eu acho que muito se deve porque eu enxergo ele, né, como o caminho para que eu pudesse vir para o Canadá e para tudo que eu estou vivendo hoje. Então, obviamente, ele é muito caro, ele não é um diploma de nível superior que seria válido, né, para, se por acaso, né, nós voltássemos ao Brasil, apesar de, na minha área da gastronomia, ele é um renomado, é um dos melhores da América do Norte, né, tem parcerias com grandes redes de hotéis, tem ex-alunos da George Brown que já são Michelin Star. Então, assim, ele é renomado. Então, sim, para minha área, talvez, né, se eu continuasse, né, caso eu me mudasse, sim, a graduação aqui poderia, né, valer de alguma coisa, mas no geral não. E o valor que o aluno internacional paga, né, é porque acredito que é uma estratégia, né, do governo canadense para atrair, né, pessoas para imigrarem
através dos estudos, porque aí você qualifica as pessoas que estão vindo para cá e desejam, né, morar aqui no Canadá. Então, eu tenho um saudosismo em relação à minha época do college. Fiz amizades muito legais que fazem o seu núcleo, né, ser a sua família aqui quando você está distante da sua real família. E foi um momento de vida muito legal, né, esses 16 meses do college. Infelizmente, por conta da pandemia, eu acabei não terminando, né, o último termo no college, né, e vindo aqui presencialmente, foi de modo online. E isso obviamente foi triste. Não tive a formatura, né, da cerimônia e tudo mais. Obviamente seria um momento muito legal, mas sou muito grata a Deus pela essa experiência que eu tive aqui de estudar numa instituição de nível superior. Então, esse aqui eu vou vir para almoçar aqui, né? Experimentar esse carbonara aqui. O chefe que tá aqui foi o meu chefe, né? E eu marquei ele agora aqui no Instagram. Acabei de falar com ele. Ele tá voltando de férias. Então é sempre difícil quando você fica parado da cozinha e você tem que retornar. Vamos ver se ele tá com a mão boa. Perfeito. Então acabei de almoçar e falar aqui com os chefes, sair daqui da Chef's House, que era o restaurante Fine Dining, mas por conta da pandemia eles tiveram que mudar e aí eles fizeram o que eles chamam de Market, que é comida pronta, né, e alguns itens aí de parceiros do college. E aí ele fica na King, mas o campus principal da George Brown, do Culinary, né, School, fica aqui na Adelaide. Por conta da luz, eu acho que refletindo não deu pra ver, mas são duas cozinhas que tem aqui bem na entrada do prédio. E foi a primeira cozinha onde eu, né, tive aula, que ela é toda em vidro, né? E é uma forma vamos dizer assim, do college de mostrar que os alunos, né, vão ter muito cuidado com limpeza e tal, por isso que põe duas cozinhas assim bem na rua com vidro para você ver como que é o dia a dia, a questão de limpeza, de organização, que é a marca, vamos dizer assim, dos alunos que se formam aqui na George Brown. Bom, infelizmente o prédio está fechado, né, sem acesso, e eu fiquei abismada eu fui, né, almocei lá no restaurante e fiquei abismada porque só tava com 2 alunos no shift, e na minha época, ou seja, um ano e meio atrás, éramos 24 por turno. Então no turno da manhã eram 24, no turno da tarde mais 24 alunos, que normalmente é o número de alunos por sala, por cozinha. Você tem espaço para 24. Então assim, impressionante. Conversei rápido com os chefes e eles falam realmente tá meio que bem loucura. Então na torcida aí de agora em setembro, né, eles poderem voltar pro prédio, porque o café, né, fica aqui dentro do prédio e aqui tá com vários seguranças. Então eu entrei só para tentar ver se eu conseguia dar uma volta por dentro do prédio, mas infelizmente o acesso está bem limitado. E agora eles devem estar num break, que os chefes eles tiraram uma semana de férias, né? Então deve estar na mudança agora de turno. Bom, já que eu tô fazendo um tour aqui por cidade, vou lá no Mercadão, no St. Lawrence Market,
também é outro ponto turístico da cidade. E logo também, tudo aqui muito próximo, muito perto. Hoje realmente eu acho que é o dia mais quente desse verão. E aí eu acabei, né, só tinha mesas do lado de fora, por toda a questão da pandemia. Então assim, eu comi um carbonara no calor. Então agora aqui eu vou procurar um sorvete ou algum cold brew ou um chá gelado, um iced tea, alguma coisa assim para refrescar e voltar para casa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a segurança, né? Eu tô aqui gravando, andando pela cidade e eu realmente não ficaria confortável se eu tivesse que fazer isso no centro da cidade do Rio de Janeiro, infelizmente. Mas aqui no centro da cidade, sim, tem algumas áreas que elas são complicadas, né? Eu já gravei um vídeo falando sobre a questão dos moradores de rua e de pessoas, né, dependentes químicas que acabam ficando jogadas aí pela cidade. É uma coisa que entristece muito e é uma realidade não só de Toronto, mas do Canadá como um todo, de pessoas, né, aí viciadas e que acabam arruinando suas vidas num país que dá oportunidade para o imigrante e às vezes você consegue ver nitidamente que é o canadense. Então isso é muito triste, a realidade daqui. Então sim, aqui perto da George Brown, né, tem uma rua que chama Sherbourne. Algumas áreas e interseções com a Jarvis também não são áreas tão bacanas assim, mas já passei porque quando eu trabalhava nesse fine dining da George Brown, eu saía de lá 10 e pouca da noite, né? O meu turno era da noite. E eu pegava o ônibus, subia toda a Sherbourne para pegar o metrô para ir para casa. No que a sensação é porque você vê pessoas em estados deploráveis, mas nunca não me senti insegura no sentido de ser assaltada, né? Então é um pouquinho diferente aí. Claro que pessoas que, se elas estiverem, né, sob efeito de drogas ou tem doenças mentais, claro que ela pode fazer alguma coisa, né, a você, mas no geral é isso que incomoda, né, em algumas áreas e regiões da cidade. Mas aqui eu nunca vi criança na rua, né? Inclusive um amigo nosso conta que quando eles se mudaram, eles têm 2 filhos, né? Esse casal. E eles estavam resolvendo algumas coisas e eles acabaram levando os filhos pra ir resolver, e aí passaram no mercado. E uma senhora parou eles, querendo saber o porquê as crianças estavam fora da escola no horário, né, escolar. Ou seja, aqui a criança, ela é realmente assim, vamos dizer, um dever da sociedade de cuidar dela e preservar. E olha que elas estavam com os pais. Então, assim, quem a gente vê na rua, morando na rua e tudo mais, são pessoas que ou têm doenças mentais, né, problemas mentais, ou por conta de uso de drogas.